Muito bom estar aqui mais uma vez. Quero agradecer ao convite da Lili e à direção desta casa. É sempre com muita alegria que a gente sai de Canela, eu e minha esposa, para vir aqui. Muito embora, quando a gente sai de Canela com 21 graus, chega aqui nessa época ainda está um pouquinho quente, né? Mas não como janeiro. Então, muito bom estar aqui com vocês. O tema da explanação de hoje é sobre a caridade material e a caridade moral. É importante ressaltar que sempre que alguém faz uma explanação, tudo que a gente vai tentar passar para vocês já está servindo para a gente faz algum tempo. Então, a primeira pessoa que está recebendo essa mensagem, com certeza sou eu. Já tenho que começar a colocá-la em prática desde o dia que eu comecei a fazer essa palestra. Então, caridade material e caridade moral. Qual que é a diferença entre ambas? O que é a caridade? Qual sua etimologia? Etimologia é o estudo da origem das palavras. Onde está posta a noção da caridade? Podemos separar a caridade material da caridade moral? Como podemos fazer isso? Então, são várias perguntas que eu coloquei aqui para a gente começar a se questionar interiormente. Então, o conceito da caridade, que vem do latim caritas, que é amor, de alto valor, digno de apreço. Origens da caridade. As origens da caridade estão assentadas nos costumes e nos atos do nosso Mestre Jesus Cristo. Antes de sua vinda, ou seja, antes de Jesus passar por esse planeta, as mães vendiam seus filhos, os velhos eram abandonados em praça pública, a mulher tratada como escrava. Infelizmente, essa última parte da mulher tratada como escrava ainda tem países que não entenderam a lição. Infelizmente, nos dias atuais, mas existe esse tipo de coisa. Então, com a sua presença, com a presença do Mestre, um novo clarão apareceu, pois os seus exemplos de obediência ao Pai maior, a Deus, nosso Pai, mudaram a mentalidade da humanidade e fizeram com que cada pessoa pensasse em auxiliar o seu próximo. Que é isso que eu não serei o primeiro nem o último que vou estar falando para vocês, auxiliar o seu próximo. A gente vai, não sei mais por quanto tempo estamos aqui nesse planeta, mas vamos escutar auxiliar o nosso próximo. A gente tem que auxiliar o nosso próximo, porque quanto mais auxiliamos o próximo, certamente seremos auxiliados. Eu sempre digo, é o efeito bumerangue. O que tu fizeres de bem para alguém, já viram aquele brinquedo que tem lá na Austrália, se não me falha a memória, não é isso? O bumerangue você joga e ele volta. Então, tu fizeres o bem, tu receberás o bem. O inverso também é verdadeiro. Se tu fizeres o mal, pode até demorar um pouquinho, mas ele volta para ti também. Então, continuemos aqui, porque também poderia estar nessa situação no futuro próximo. Então, se eu estou ajudando alguém hoje que está precisando de um auxílio, e quando a gente fala em auxílio, já nos vem na mente o auxílio monetário, financeiro, que dependendo do momento ajuda, mas às vezes um ombro amigo ajuda muito mais do que o dinheiro, a depender do momento da tua necessidade. Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que era muito amigo do Emmanuel, um livro, Jesus no Lar. Abre aspas. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio da multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimônia, e ajuda milhares
de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas de culto externo, fecha aspas. Então, Chico Xavier está lá no livro Jesus no Lar. Hoje, ou atualmente, identifica-se o paternalismo e a esmola. No entanto, a caridade é algo mais profundo. Foi o que eu disse há pouco. Que muitas pessoas dizem que eu poderia ajudar o mundo inteiro se eu ganhasse sozinho na Mega Sena. Esse não é o caminho. Não foi isso que nós aprendemos. Eu posso ajudar alguém com R$1 no bolso. Basta eu querer. Talvez não financeiramente. Mas com uma palavra amiga é muito melhor em certos momentos do que o dinheiro. Continuemos. Identifica-se com o amor se este estiver despido de ambiguidade, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. Relaciona-se com a justiça, que é a base das virtudes cardeais. Recomenda ordem, paciência, para que a lei de Deus se faça presente. Nós já escutamos várias vezes, sem dúvida alguma, algumas pessoas dizerem que tem fé em algo, que acredita no Ser Supremo e que vai fazer um pedido com muita fé, mas quer que aconteça amanhã cedo, às 8 da manhã. Se o Mestre Jesus, ou quem quer que seja, não atender o seu pedido, pronto, perdeu a fé. Lê do engano. A gente não pode esquecer que as coisas não acontecem à nossa vontade, e sim na vontade do Pai. Então temos que ter o quê? Paciência, para saber o momento certo que o Pai determina. Senão, estaremos querendo nos nivelar ao Mestre. Aí é querer demais, não é isso? Vamos lá. Para o Espírito Emmanuel, a caridade pode ser entendida como, abre aspas, não ouvides que a caridade é o coração no teu gesto. Fecha aspas. Eu estou dando alguns exemplos de caridade para que fique mais fácil a gente conduzir essa explanação. Então, noção da caridade. A noção de caridade está posta na parábola do bom samaritano, que eu tenho certeza que, se não a maioria, mas boa parte dos que estão aqui presentes conhecem esta parábola de Jesus. Então, Jesus, nessa parábola, conta que o homem descia de Jerusalém para Jericó e foi vítima de ladrões, de salteadores, que o deixaram caído no chão, machucado, ensanguentado, naquela situação de debilitado. Passaram por ele um sacerdote, um levita e um samaritano. Somos sabedores que o sacerdote e o levita, religiosos naquela época, passaram pelo moribundo, ignorando-o, seguiram o seu caminho. O samaritano, até então considerado um herege, parou, socorreu o moribundo e o levou a uma hospedaria. Ou seja, aquele que ninguém dava valor, que todos falavam mal, foi o único que parou para socorrer o irmão que estava naquele estado lastimável. Antes de prosseguir a sua viagem, o seu caminho, ele deixou algumas moedas para que fosse feito o tratamento daquele moribundo. E se não fosse moedas suficientes, quando ele retornasse, ele pagaria novamente ao dono da hospedaria. Então, resumindo, a caridade está simbolizada na ação de quem? Do samaritano, que, embora menos esclarecido que os outros, quanto à lei de Deus, auxiliou de coração, que é o mais importante. A caridade material e a caridade moral. Todo domingo eu faço com a minha esposa em casa o Evangelho no Lar.
não sei se eu posso dizer que é coincidência ou não, mas domingo, às 20 horas, ao abrir o Evangelho, aleatoriamente, foi esse tema que caiu no nosso Evangelho no Lar que eu estou aqui explanando hoje. Então já tudo, a espiritualidade já vai preparando a gente, como disse há pouco, o nosso irmão já vai descendo a serra, já se preparando no caminho. Então vamos lá. A caridade material e a caridade moral diz respeito às instruções dos espíritos que estão catalogados aonde? Lá no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Enquanto que para alguns dar algo para um necessitado precisa ter a mídia presente, senão ele não faz nenhuma ajuda, não dispõe de bens para ajudar quem necessita, esse certamente já recebeu aquilo que queria neste planeta. O Pai não lhe deve mais nada. O seu egoísmo já está completo, porque se ele queria gente para aplaudi-lo, ele conseguiu fazendo isso, e Jesus nos ensina o contrário. Se tiver que ajudar, faça-o, sem ninguém por perto, porque quem tem que ver, certamente estará vendo. Os outros subtítulos desse item são: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Gente, benefícios pagos com ingratidão. Às vezes, o ser humano, dentro dessas suas picuinhas, ao fazer uma ajuda ao próximo, gostaria que naquele exato momento já tivesse um agradecimento, né? Naquele momento, quer dizer, a satisfação é receber de alguém que está precisando o agradecimento. Muito obrigado, que Deus... Não há necessidade disso, né? Faça de coração e vai embora. A tua parte você fez. Quanto às instruções dos Espíritos a respeito deste tema, lá do Evangelho. Então, a primeira instrução, que é da irmã Rosália, em Paris, de 1860. O que ela nos ensinou? Começa com a máxima: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Se eu não gosto de algo que me incomoda, para que eu vou desejar para o meu irmão? Não posso. Quem se basear nessa regra áurea estará agindo na busca de sua perfeição. Chama a atenção dos ricos para darem, que serão recompensados. Esse infeliz que repeles hoje pode ter sido um filho, um pai em outras vidas. Caridade moral, meus irmãos, significa suportar-se uns aos outros. É fácil? Não é fácil. Isso é caridade. Há grande mérito calar para deixar o mais tolo falar. Isso é caridade. Aquele que fala muita bobagem, deixa ele falar. E tu está fazendo uma caridade em não retrucar. Fique quieto, deixa ele falar. Não anotar os erros dos outros não é humildade, mas caridade. Atire a primeira pedra. Ora, se a gente acha que o mundo está errado e só eu sou certo e sou santo, ora, pois, como diz o português, que estou fazendo aqui? Não pode, né? Esta não pode impedir a outra, ou seja, a caridade material. Elas andam em paralelo. Então, a irmã Rosália, Paris, 1860. A segunda instrução é o Espírito Protetor, Lyon, 1860. Como posso fazer caridade se não possuo o necessário? Como eu disse há pouco, a gente
às vezes quer ajudar alguém, mas diz eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro disponível. E às vezes aquele irmão não está precisando de dinheiro, e sim de um conselho. Aliás, a gente aprendeu que se o conselho fosse bom, a gente vendia, não é isso? Já falava minha falecida avó e minha mãe. Mas não é por aí, não é? Um conselho de vez em quando é bom. O ombro amigo, escutar a nossa mãe de vez em quando, aqueles que ainda têm a mãe, é muito bom, não faz mal. Então a caridade pode ser feita de muitas maneiras, por pensamentos, palavras e ações. Então só com a força do pensamento eu posso estar fazendo uma caridade e ajudando um irmão meu que está lá em São Paulo, em Recife, onde quer que ele esteja, eu posso. Enviando os pensamentos positivos, claro que eu posso. Então, em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Em palavras, dirigindo palavras de ânimo aos irritados pelo desespero, às crianças e aos velhos descrentes de Deus. Em ações, doando nosso tempo, nossos recursos financeiros, nossa boa vontade para os nossos semelhantes. Muitas das vezes a gente escuta: ah, mas hoje eu tenho que ir lá na casa espírita. Ah, não, mas hoje está muito calor, está chovendo, está frio, é o último capítulo da novela. Meu Deus, a gente tem sempre uma desculpa para não sair de casa, né? Sempre. Então precisamos lutar contra isso. É bom, principalmente lá onde eu moro, na serra, no friozinho, não ir lá na nossa casa trabalhar, mas nós temos que ir. Temos que ir no mediúnico, temos que assistir as palestras, não tem como fugir disso. Seguindo aqui o ensinamento aqui do Espírito Protetor. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Fecha aspas, o Espírito Protetor. A caridade material, que consiste em fornecer roupas, alimentos e recursos financeiros aos mais necessitados, não é tão difícil. Mais fácil essa quando tivemos um problema aqui em Rolante, recentemente lá em São Chico, aquele que pôde doar uma camisa, uma roupa, um sapato, um quilo de alimento, é mais fácil do que a gente pegar o carro, o ônibus, o trem, a bicicleta, não importa, ir até o local e escutar o irmão que está ali chorando, que perdeu tudo, e você ter que consolar esse irmão para que ele tenha forças e que lute contra aquele infortúnio. É difícil, mas é uma caridade também que a gente tem que nos esforçarmos, né? E muito mais do que aquela do alimento ou da roupa. A caridade moral, porém, já é mais difícil, porque consiste em suportarmos-nos uns aos outros. Felizmente aqui em Taquara isso não existe, né? Porque já disseram que, principalmente nas famílias, todo mundo se suporta muito bem. Esse problema é um problema da serra, sabe? Mas aqui acho que não tem esse problema, né, Beth? Bem, há sim grande mérito em calarmos-nos para deixarmos falar um mais tolo. Sabermos ser surdos quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Isso quem disse foi o Kardec, o Allan Kardec. Por que será que nós temos 2 ouvidos e uma boca, gente? Para escutarmos muito mais do que falarmos. Só que muitas das vezes fazemos o inverso, né? Falamos mais do que escutamos. A caridade moral. No Livro dos Espíritos, na questão 886, está lá a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como é difícil sermos indulgentes e benevolentes para com as limitações
alheia. Sim, a minha não. Eu tenho toda a paciência do mundo com as minhas limitações. A do outro, do irmão, essa daí é uma coisa inadmissível, né? É bem assim, né? Que alguns somos, né? Nós sempre achamos que os outros têm a obrigação de entender tudo que nós queremos, tudo que nós dizemos. O outro tem que entender. Que irmão é esse que não entende a minha dificuldade? Ora, não pode uma coisa dessa. Nos esquecemos de que somos colocados entre espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Por isso temos que entender que, do mesmo jeito que muitas vezes queremos que os outros tenham paciência conosco, por que não entendemos as coisas, que é natural, nós somos seres humanos, nós também temos que ter a paciência e a benevolência para com os outros. É uma troca, não pode ser diferente. Alerta-nos Roque Jacinto no livro Das Leis Morais para a indulgência em relação aos defeitos dos nossos semelhantes, não acusando, desprezando ou julgando, mas sempre que possível dando o exemplo, instruindo. Roque Jacinto, no mesmo livro, também diz que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente, e está tanto no ato da doação como na maneira de fazê-la, já que tem um duplo valor quando feita com delicadeza. Muitas das vezes aquilo que mais abominamos nos outros, esse nosso senso crítico é terrível, né? A gente abomina certa coisa nos outros, é um grande defeito nosso que procuramos esconder de todas as maneiras. Repudiamos o irmão, mas não nos olhamos aonde? No próprio espelho da nossa casa. Para fazermos a caridade moral, precisamos estar muito atentos a nós mesmos, cuidando, 2 pontos, não fazendo julgamentos, suportando muitas vezes as diferenças, sabendo ouvir, pois muitas vezes o que o outro precisa é só que alguém o escute. O que a gente aprendeu lá nos cursos de atendimento fraterno? Não é que a gente tem que escutar muito mais do que falar? Muito mais, escutar bastante, falar pouco. Confortando nas horas difíceis, naquelas horas que todos somem, dando o nosso abraço sincero, colocando-nos à disposição, oferecendo o nosso tempo, que é uma coisa hoje que quase ninguém tem mais, mas nos esforçar para oferecer esse tempo para um amigo, ele vai ser eternamente grato por isso. O dar de si é importante, ou melhor, é a única coisa realmente nossa que podemos dar, a nossa disponibilidade em servir. Do resto, somos todos usufrutuários. Tudo isto é caridade. Não nos esqueçamos que quando ele diz que somos usufrutuários, é justamente porque estamos aqui de passagem, ou como diz o francês, en passant por esse planeta. Ninguém certamente ficará aqui eternamente. Então, tudo que temos não nos pertence. Afinal de contas, ainda não como dizia minha falecida avó, que o caixão não tem gavetas, né? Então não precisa se preocupar. Colocar joias, relógio e dinheiro que não, para ti, no desencarne, não vai ter mais função alguma. Agora, o que tu fizeres de bem, esse vai contigo. Pode até ser que se tiver muita coisa boa, o caixão pesa até um pouco mais, alguém que está levando, mas isso é teu. Não tem como tirar. Também é caridade orarmos pelos que sofrem, pelos que estão em desespero, pelos que são nossos inimigos. Mais uma caridade. De um jeito ou de outro, todos somos capazes de fazer caridade, indistintamente, desde que tenhamos a sinceridade e boa vontade em nossos corações. A caridade é a viga mestra de todas as virtudes. Dela é que derivam outras virtudes
que nos impulsionam à perfeição. Quanto mais secreta, mais valor terá. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, explica-nos que, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, soubesse todos os mistérios, conhecesse profundamente a ciência, tivesse a fé que transporta montanhas, distribuísse os bens para alimentar os pobres, mas me faltasse a caridade, tudo isso não me serviria para nada. A caridade é paciente, doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, temerária, precipitada, orgulhosa, não procura os seus próprios interesses, não se melindra. A gente costuma se melindrar por coisas tão pequenas, tão ínfimas na nossa vida, e nos esquecemos que é tão rápido esta passagem, né? Então não vamos evitar de nos melindrarmos com coisas mínimas, vamos ser mais alegres, mais felizes, né? Aliás, vocês sabiam que ser alegre, estar sempre de bem com a vida, quando for possível, é bom para as rugas? Eu vi na televisão, fiquei tão feliz, falei, olha, vamos começar a sorrir mais, né, para ver se desaparece algumas, né? E evitamos custos com botox e outras coisas. Então, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Dentre a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente dessas virtudes. Allan Kardec, comentando essa passagem evangélica, diz que Paulo compreendeu tão bem essa verdade que coloca a caridade acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. A caridade desconhecida. Francisco Cândido Xavier, Jesus no Lar, é o livro que eu fui buscar esse ensinamento para nós. Abre aspas aqui. Um sincero devoto da lei foi exortado, ou seja, foi estimulado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema, um miserável, e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Mas, meu Deus, como é que eu vou ajudar alguém se eu não posso comigo mesmo? Magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos, ou seja, com os esfarrapados e famintos à margem da estrada. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. De quem estava falando mal de alguém para ele, era assim que ele se saía. Não alimentava. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Nessa posição, a morte o buscou. Ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Claro, ele estava assustado, né? Ele achava que não tinha ajudado ninguém, porque não tinha bens, não tinha nada, então ele estava assustado. Temia o julgamento das autoridades celestes quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e por que indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado que a sublime recompensa se referia
a sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fecha aspas. Chico Xavier, com mais esse ensinamento para todos nós. Concluindo, a caridade, esse sentimento interior, que no parecer de Paulo é mais excelente do que a fé e a esperança, deve ser diariamente praticada. Dar de comer a quem tem fome, no exato momento que a pessoa está com fome, vale muito mais que a multidão de palavras que estimulam a paciência e a resignação. Imagine um irmão morrendo de fome e você tentando falar com ele da paciência e da resignação. É preferível dar um pedaço de pão para ele. Depois você continua a sua conversa com ele. Porque naquele momento a fome é bem maior. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e que o Mestre Jesus possa hoje e sempre nos orientar pelo caminho da sua doutrina. Sejamos caridosos, principalmente com aqueles que nós não conhecemos, porque a caridade para o desconhecido é muito melhor. Vai nos fazer muito. Não se preocupe se não tiver alguém vendo para ti. Não se preocupe. O Mestre saberá o que você fez para ajudar alguém. Muito obrigado e muita luz.